Olá, boa noite, voltamos? Olá, boa noite. Tem que ser embaixinho também. Isso, viu? Agora tem que pôr aqui. Olá, Luana. Bem-vinda! A gente saiu, voltemos. Vai por aqui também ou não Oi, precisa? Lulu. Gente, me conta uma coisa. Vocês estão vendo O título? o título da live? Porque agora eles mudaram tudo. Eles mudaram A gente tudo colocou, aqui. ele aparece aqui em cima pra gente, mas não sai pra vocês. Hein, pessoal? Vocês estão vendo os títulos aí em cima? O título aí em Vocês cima? conseguem ver? Estão ouvindo bem também? Lá em cima só. Então, tá bom. Então tá bom, então dá pra ver. Mas aparece o título inteiro? É. Ouve bem, Ouve obrigada. Sim, então, a gente vai fazer um testezinho aqui de som, mas você sabe que eu não sei, eu vou tentar pra ver se fica fixo aqui embaixo. Fica também, tem que escrever de novo. Não Deixa aparece eu ver. inteiro. Essa é história de... Vamos ver. É melhor as pessoas entrarem. Por... Porque meus relacionamentos desmoronam. Se vocês conhecem alguém que tenha padrões Oi, Flá, bem-vinda. padrões repetitivos de relacionamentos que desmoronaram ou que acabaram sem fim, vocês podem indicar essa live para outras pessoas também. Quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Sim, Vamos esperar um sim, pouquinho sim. o pessoal entrar. Enquanto isso, vocês mandem aviãozinhos, coraçõezinhos. Hoje será a primeira live como Academia da Expansão. Academia Underline da Underline Expansão. Ah, agora foi. Agora ficou bom. Então não existe mais o Marcelo, arroba Marcelo Vidal Facilitador. E agora só esse é o canal oficial. Fundimos. Pois é. Porque Estavam nós ficando estávamos doidinhos. nós estávamos ficando doidinho com dois. Então, Fora da clínica, gente. O da clínica continua, né? Então tem 2 da clínica, mais agora este Academia da Expansão pra gente não surtar. cadê o Dani? Tá desse porvo. Vou mandando aviõezinhos. Quem aí? Conta pra nós. Já vivenciou relacionamentos que desmoronaram de repente? Escreve aí pra nós. Lulu. Cadê? Isis não tá aparecendo online pra nós. Aqui. Vamos lá. Ai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse negócio aqui tá meio atrapalhado com esse Insta. Bora. Olá, Rê. Bem-vinda, Rê. Cadê o Dani? Muito Cadê bem. o Dani? Cadê o Dani? Onde está o Oli? Vamos lá. Pessoal, o que vocês acham que faz os relacionamentos desmoronarem? Quanto tempo, Rê? Saudade. O que vocês acham que leva a um relacionamento desmoronando? Ai, gente, não tô aguentando. O gato tá brincando com uma bolinha de papel, como se fosse o último biscoito do pacote dele. Ele tá se matando por uma bolinha deste tamanho de papel aqui atrás. O que vocês acham que faz os relacionamentos desmoronarem com o tempo? Olá, Su 333 Li. Sueli, talvez? Oi, Clô! Bem-vinda! Esse horário, pelo visto, ficou melhor pros nossos amigos, hein? Pois é. Também. Convida os inimigos também. Pois é.
Beijinho no ombro. Ninguém responde? Todo mundo tá no relacionamento feliz e contente por aí. Conta a história aí das mulheres. Conto. Então Acho bora que já lá, até deu. porque estamos só as meninas, né? Cadê os meninos? Pois é, os meninos estão pedindo live, mas não estão entrando. Pois é. Bora. Gente, alguém de vocês, Sueli né? mesmo. Seja bem-vinda, Sueli. Já entraram em algum tipo de relacionamento achando que ia mudar o outro? Com o tempo, né, a gente vai moldando o outro. E nós, mulheres, somos especialistas em fazer isso, porque, segundo consta, somos donas da verdade. Não é? Mulher sempre tem razão, mulher sempre sabe o que fala. Exatamente. Porque a gente tem intuição, tem o 10º sentido, não é mais o 6º, né? E a gente acha que vai entrar num relacionamento e vai moldar o nosso boy magia do jeito que a gente quer. Só que não. Não é? A gente chega cheia de projeções, expectativas, né, nessa relação, como a Rê já disse, e é isso mesmo. Gente, quantas pessoas vocês conhecem, se não foram vocês mesmo que vivenciaram isso, de ter aquela coisinha na relação que pegava um pouco, você falava assim, mas isso com o tempo muda. Depois que casar a gente vai moldando isso daí pra ver se resolve, né? Ele tá dizendo que o relacionamento acabou em 5 meses. Há 5 meses. Há 5 meses. Verdade que acabou há 5 meses? Vivemos na mesma casa, mas não estamos juntos. Então, Sueli, eu vivenciei isso durante praticamente 6 meses também. Eu estava separada no papel, mas estava debaixo do mesmo teto, né, com o pai do meu filho. E na época, eu me casei muito cedo, eu casei com 21 anos, e com 21 anos eu achava que eu era a dona do mundo, né, e que eu sabia de tudo, porque eu sempre andei com pessoas mais velhas, então todo mundo falava, nossa, você já é uma mulher, você é madura. Aí fui lá e casei. Aí fiquei 10 anos, mas aí isso é tema para uma outra live, que a gente vai falar sobre depressão pós-parto, para quem é mãe, ou depressão pós-chifre. Isso é uma outra história. Ia ser hoje, né? Mas isso aí vai ficar mais para frente. Mas o fato de vocês estarem vivendo na mesma casa e não estão juntos, se vocês conseguem terminar uma relação, né, de um casamento e conseguem conviver, vocês estão super no lucro, porque a maioria das pessoas que chegam pra gente já chegam detonadas, né? Que não pode ouvir falar, que não pode, que estão vivenciando brigas o tempo todo. Só que a gente esquece que em algum momento a gente se apaixonou por aquela pessoa. Em algum momento a gente fechou os olhos para algumas coisas daquela pessoa e estava achando tudo lindo. E de repente, quando você abre, né, os olhos para tudo aquilo que, né, que o outro você percebe que ele pode ser um espelhinho para você, para mostrar aquilo que você tem dentro de você. Porque se você não reconhece isso no outro, é porque não existe dentro de você. Então as relações, elas acabam por si só aí se findando por vários motivos, mas o principal que a gente ouve até nas nossas mentorias de relacionamento, sim, é a projeção e a expectativa sobre o outro. Então eu caso achando que meu marido vai me fazer feliz, eu caso achando que agora vou ser feliz, né, para sempre, porque agora eu vou ter com quem compartilhar, como se ficar solteiro fosse errado, né? Então, então eu tenho que arrumar alguém, e aí é o que tem para hoje, e aí pronto, casei, né? Ou então vou viver junto. Só que as pessoas, elas não conseguem reconhecer que a felicidade não está no outro, que a felicidade, ela tá em você. Se você não é feliz, como você quer que o outro te faça feliz?
Se você não tem condições de dar aquilo que você quer para o outro, como é que você quer exigir que o outro dê para você? E aí a coisa vai. E a coisa vai. Empurrando. E aí, assim, o número 1 dos divórcios não é incompatibilidade de gênios, é a traição. Porque na traição, primeiro que eu juro de pé junto, né, eternamente, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, quase sob coação, né? Sim. Porque instituiu-se isso e todo mundo vai lá e diz amém. Só que não é isso não é verdadeiro para algumas pessoas. Sem dizer que o programa chamado Relacionamento dessa Realidade, ele é um programa de distanciamento e não de aproximação. Sim. Quando a gente fala isso, a gente está falando de relação entre dois objetos. No caso, duas pessoas. Com dois mapas de mundo diferentes, com dois universos completamente diferentes, com duas criações diferentes. E que quando está na época do cortejo, quando está na época do namoro, parece que se fecha os olhos para isso, para viver o que se chama de amor aqui. Só que a gente acaba se enganando. E com o tempo a gente cai na crença que a gente aprendeu lá atrás, que a gente escreveu lá atrás, de que após um tempo os relacionamentos desmoronam. E quando a gente quer mudar o outro, é porque a gente não reconhece que a gente não quer a nossa mudança. E a gente cai em crenças em cima de crenças. E quando a gente está sob o efeito de crenças, a gente está colocando como combustível dessas crenças os julgamentos do que a gente gostaria que o outro fosse. De como do controle de como a gente gostaria que as coisas fossem da nossa forma. E esse combustível chamado julgamento também está atrelado a um monte de pontos de vistas fixos. Sem falar nos ganhos que a gente tem para sustentar todos esses três. Então, quando a gente fala de relacionamento, como aqueles que acontecem nos filmes, o amor que acontece nos filmes, aquele amor que é sofrido, aquele amor que tem que chorar para ser feliz no final, é um programa de projeção, como a Lu disse. E o que mais a gente recebe são relações, dois mapas de mundo diferentes, de acusação mútua. Mas porque ele não faz isso e fazia, mas porque ela não faz isso e fazia, porque na época do namoro era assim, porque... E a gente não está disposto a reconhecer que a gente é um ser mutável e que a gente não precisa mais cair numa crença em cima de outra crença, que é a de se ajustar, que é a de ceder para que dê certo. Para vocês, o que é um relacionamento dar certo? O que é dar certo? Ê, Dani, chegou. Bem-vindo. E o Marsonzinho também. Seja bem-vindo. Sim. Gente, o que é dar certo num relacionamento para vocês? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque quando separa, fala assim, não deu certo. Nossa, vocês estão juntos há quanto tempo? Tá dando certo, né? Mas o que é dar certo? Né? O que é não dar certo num relacionamento para vocês? Escreve pra gente. Porque as pessoas falam o tempo todo, esse relacionamento, seu casamento não deu certo. Eu falo, não, gente, ele deu muito certo. Ele deu tão certo que eu cresci nesse casamento. Ele deu tão certo que eu tenho um filho maravilhoso nesse casamento, né? Que foi fruto desse casamento. Então, a gente só tem uma tendência a ver o errado, né? Quando a relação ela não tá tão boa. E eu vou dizer para vocês que eu via também. Porque às vezes a gente se machuca tanto nas relações, com todas aquelas promessinhas lá que a gente vai lá falar tudo, né? E a gente ouve do outro e acha que ele vai cumprir também. Né? Porque aí você faz a sua parte às vezes, mas o outro não escolhe fazer a parte dele. E aí começa.
E como ninguém escreveu, Lu, esse programa esse programa de ceder, este programa de se ajustar ao outro, é um programa de, como a Renata disse no começo da live, é um programa de mentiras para si mesmo. Você acaba vivendo de mentiras. E quando a gente vive de mentiras, a gente não recebe o nosso melhor. A gente não recebe da gente. E se a gente está se automutilando, se a gente está cortando um pedaço da gente para ceder algo para dar certo, se a gente está doando a nossa energia para que algo dê certo, se a gente está pondo um esforço para que isso dê certo, é porque não é nutritivo, é porque não há comunhão, é porque há mentiras, é porque está calcado em mentiras. Não tem leveza, na mentira tudo é pesado. Não há honra. Sim, começa por nós mesmos, né? Se eu minto para mim mesma, como que acontece com o outro? Quando a gente entra nesse esquema de ceder, a gente está se traindo. E se a gente está se traindo, a gente está colocando no letreiro energético, porque somos terapeutas energéticos também, e a mentoria é energética de relacionamento, a gente está pondo um letreiro para o mundo. Olha, podem abusar de mim, podem me trair, mas não é na traição simplesmente da poligamia ou da monogamia que eu estou falando. É numa traição no sentido lato. A traição de mentir a si mesmo para agradar o outro. É calcado em mentiras. E tudo que é calcado em mentiras não há recebimento. Não tem como você receber do máximo. Você não tem como receber o máximo da outra pessoa se você não está sendo o máximo de você. Se você não está se dando o seu melhor, como é que você vai conseguir dar o melhor para o outro? E o pior, como é que o outro que você quer que dê o melhor para você vai dar? Às vezes o outro até quer. Só que você tem uma barreira de não deixar isso. A gente cria o que a gente chama de distância confortável. E a distância confortável é aquele famoso pé atrás. É uma distância física até de barreiras que a gente cria energética. Eu não falo, eu vou pisar em ovo. E aí começa a haver uma erosão, um desmoronamento dentro de uma relação que não tinha na época do cortejo, da conquista, do namoro. E tem pessoas que são movidas à conquista, ao cortejo, e quando isso acontece perde a graça. Então não é mais nutritivo também isso. A menos que vocês achem. Falta uma rega aí, né, que a gente fala. Quando tá no início é aquela coisa maravilhosa, né, e manda recadinho, manda bilhetinho, e compra o bombonzinho, a florzinha, o presentinho, e aí vai. E de repente isso começa a sumir na relação. Porque um sempre dá mais. E tudo bem que dê. Às vezes a pessoa ela é de presentear mais e menos até de receber. Mas qual é a sua parte nisso tudo? Né? O quanto você está se doando? Porque nós estamos falando de presentinho, mas estamos falando também de atitudes. Né? No início do namoro, a pessoa sai lá do fim do mundo para vir te buscar na sua casa, para ir lá pro outro fim do mundo que vocês resolveram sair para conhecer aquele lugar. Casou, a mulher liga, pede pro marido vir buscar no trabalho, que é 2 km de casa, ele fala, não dá, não posso, e vice-versa, tá? Isso não é só com o marido não, a mulher também faz isso. Ah, hoje não vai dar, pega um Uber. Só que quando eu tava no início da relação, não tinha o pega o Uber. Não, vou te buscar em casa, meu bem. Gente, o quanto, quando a gente começa uma relação, nós somos uma pessoa e depois também modificamos. Porque é muito simples falar, porque o outro mudou. Né? É muito simples falar, o outro que não faz mais. Mas será que eu tô fazendo? Será que nessa relação ainda há essa separação real e não a comunhão? Porque é muito simples a gente acusar, a culpa é minha, eu ponho em que eu quero, não é? Então a culpa é do outro. Né? O que eu tô fazendo para nutrir esse relacionamento?
né? Então, quando eles desmoronam, aí fala assim, não deu certo. Ah, porque o cara era assim, assim, assado. Ah, porque a menina era assim, assim, assado. Gente, mas com essa idade ainda fazendo essas coisas, já passou por tantas coisas na vida, que é o que a gente ouve, tá, gente? A gente ouve dos nossos clientes isso. Né? Ó, porque tá acontecendo assim, assim, assado. Mas peraí, e a sua parte? Cliente de barras, clientes da mentoria, não importa. Clientes de mesa quântica. Sim. Muito. E até da estética, gente. Que eu falo que eu brinco que aquela lá é a marca da verdade. As pessoas deitam lá e saem falando. Não importa se é homem ou se é mulher. Então, as pessoas falam o tempo todo. Ah, porque meu marido antes era assim, agora é assado. Ah, porque quando a gente casou, e assim vai, tá? E não são só as mulheres que reclamam, não. Os homens reclamam também. Muito. A gente acha que é só a mulherada que tá reclamando, mas os homens também reclamam que as mulheres ficam diferentes depois de um certo tempo de relação. Ah, antes ela queria sair direto, antes ela topava conhecer lugares diferentes, agora não quer mais. Gente, eu vou soltar aqui uma... É verdade isso, mas eu vou soltar aqui uma questão sobre energia, porque é o que a gente mais fala aqui, né? E existe a energia da pessoa A com a energia da pessoa B, quando é um casal, né? Quando é um relacionamento afetivo, mas isso pode se estender a vários relacionamentos. Pode ser no trabalho, pode ser em amizade. As amizades também são relacionamentos que desmoronam com o tempo. E há decepção, muitas vezes. O que eu gostaria de perguntar... Peraí, mas antes... eu já vou responder. Pode falar. Tem a pergunta, e por que as pessoas mudam tanto? Porque elas não estão sendo verdadeiras. Elas estão fazendo para agradar. Essa não é a verdade delas. E nós somos seres que escolhemos diferentes. Nós somos seres que mudamos o tempo todo. Só que muitas pessoas têm medo da mudança. Sim. Porque elas acham que mudar precisa excluir o velho, o passado, precisa excluir... Nunca precisa excluir nada. Não há necessidade de exclusão para mudar. E não há problema em mudar. Precisa ver se não tá rolando um desinteresse. E aí a pessoa fica desinteressada pela relação, pela situação que de repente estão vivendo e acaba aquela coisa do amornar. Sim. A pergunta que exatamente eu ia fazer é por que as pessoas após uma conquista, após um platô, vamos dizer assim, que é na moda falar agora, um platô, elas se acomodam, elas deixam de escolher. Elas deixam para o outro a escolha. E se o outro não escolhe também, fica nisso. Fica uma relação morna. Deixa que eu deixo. Fica uma relação morna, o sexo fica morno, o diálogo desaparece, a preguiça aparece, a procrastinação aparece. Mas detalhe, se isso está acontecendo em uma área da vida, pode ter certeza que está acontecendo em outras. Só não estamos dispostos a reconhecer. Hashtag fica a dica. Agora, a pergunta que eu gostaria mesmo de fazer é... Vocês já repararam? Quem tem Facebook aqui também? O quanto a gente já não ouviu na vida que um relacionamento... Eu ouvi com isso daqui, com ela aqui. Ai, na primeira vez que a gente namorou... Público, Marcelo. Na primeira vez que a gente namorou, as pessoas não ficam pensando assim, nossa, tá durando, tá ficando sério. O relacionamento tá ficando sério. Por que não pode ser divertido sempre? A gente parece que não, mas a gente introjeta na gente o peso de algumas palavras. O que é sério? Sério não pesa? Quando o relacionamento fica sério... essa pessoa é séria. Quando a gente fala que a pessoa é séria, ela não parece que é muito divertida. Parece que ela é uma cambuza, parece que ela é fechada. E o quanto a gente não leva isso para relacionamentos duradouros, que depois que viram sérios, amornam. Uma simples palavra, uma simples energia que a gente introjeta na gente.
Porque principalmente as mães, as mulheres que são mães aí, a gente tem um programinha que a gente passa a rodar a partir do momento que é mãe, onde filho é prioridade. E muitas vezes a gente esquece que antes desta criança vir ao mundo, a gente se comprometeu num relacionamento. Então, a hora que começa a chamar de mãe e de pai, o próprio casal tá à beira do buraco. Porque vocês deixam de se olhar como homem e mulher. Para nascer uma mãe, morre uma mulher. Entendem? E isso, vocês vão falar, mas a criança é pequena, ela demanda. Demanda, gente, eu já tive um bebê pequeno, eu sei que é isso, né? Demanda. E demanda dos dois, porque eu sempre falo que a criança não foi feita sozinha, né? Então que a responsabilidade não é só da mãe. A mãe não faz uma criança sozinha, ela precisa do pai da criança para poder fazer, né? Então não é essa coisa de o meu marido, ou o meu companheiro, ou o pai da criança, seja lá como for a sua relação, ajuda, né? Ajuda é a avó que vem para ajudar, né? É de repente alguém que você contratou para ajudar, mas a obrigação de cuidados é de pai e mãe. Então aí começa a história do a mãe sobrecarrega e chega à noite ela quer dormir, meu bem. Ela não quer fazer amorzinho, quer tá o farelo. E aí começa homens vir reclamar pra gente que a gente tinha uma relação tão boa, mas foi só a criança nascer que, né, deu uma esfriada. Eu falo, tá bom, esfriou, mas o que você faz pra realmente esquentar isso de novo e a sua esposa ter vontade, né? Porque a criança realmente demanda muito. O que você tem feito, né? O que você tem sido. Seja bem-vinda, Viviane. A Viviane que a gente viu hoje. Bem-vinda. Bem-vinda. Bem-vinda, Joelma. E a Rê falou, Deus me livre, mãe de marido. É o que mais tem. Ó. Mãe de marido é o que mais tem. Mãe de marido e filha de marido, viu? Filha de marido também. Filha de marido tem também. Muito. Muito programa de servidão, de menininha. Rodando. Eu tenho que perguntar pro meu marido pra ver se eu vou fazer a sessão, eu vou fazer a mentoria com vocês. Eu escolho, vou fazer a sessão com vocês, mas tenho que perguntar pro meu marido. Primeiro eu tenho que perguntar pro meu marido. E não é só por uma questão financeira não, viu, gente? É uma questão de subordinação. E aí você sai do mundo do igual. Essa é uma outra questão. Quando você sai do mundo do igual, né, eu consigo ser igual o meu marido e independente de dinheiro, tá, gente? Estamos falando de ser. Porque as pessoas acham que o dinheiro controla a relação também. Esse é um outro tema de live. A gente pode fazer uma live de abuso financeiro, porque é o que mais tem. É o que mais tem. Então eu sou a dona da grana, então eu que mando lá no meu barraco e vice-versa. E a pessoa tem ganho secundário, ela tem o dinheiro. Sim. Não é uma relação equilibrada, muito menos nutritiva e muito menos de comunhão. Não há comunhão. Há um abusador e um abusado. Sim. Então, quando entra nesse esquema... Olha a Clarice, olá. Bem-vinda, Clarice. De um ter o poder sobre o outro, é uma outra forma de começar a desmoronar a relação. Porque existe um programa de superioridade e inferioridade. Oi, Gé. Bem-vinda, Gé. Então, há um programa de inferioridade e um de superioridade. Sim. Não há trato e entrega. Há uma via de mão única. Não há comunhão, não há engajamento. Quantas pessoas não... Vou levantar uma outra questão aqui. O quantas pessoas não se autoabusam porque elas se envolvem. E os relacionamentos de nova era, que pode ser tema para uma outra live, eles são muito baseados não em envolvimento mais. Porque eu me envolvi. Envolver parece sofrer. Envolver parece se aprisionar. Envolver parece cortar um pedaço de si. Envolver realmente parece um sofrimento absurdo, uma tortura.
E os relacionamentos de nova era são calcados em engajamento, em comunhão. E é isso que a gente fala nas mentorias. Mas isso depois a gente fala. Mas é isso que a gente fala. É totalmente calcado em engajamento. Para somar, para agregar. Sabe quando você tem o propósito de comprar aquela bolsinha Chanelzinha básica, que é o zóio da cara? Quando você tá firme naquele propósito, você fala assim, eu vou ter uma Chanelzinha nessa vida. E que você começa a juntar cada centavinho pra você ter sua Chanel. Então, é isso que é engajar. Sabe? É quando você olha para o seu relacionamento e coloca aquilo como uma prioridade na sua vida. E a prioridade que eu tô falando não é você esquecer do filho, não é você esquecer de trabalho, não é nada disso. Mas é você olhar como um dos pilares da sua vida. Né? E não mais só o pilar mãe e nem pilar trabalho, ou o pilar pai e o pilar trabalho. Nossa, você falou uma coisa agora, amor. O quanto o dinheiro, ou melhor, a falta de dinheiro não desmorona relacionamento. Quem já passou por isso? Escreve. Ou conhece alguém que ou já conhece passou alguém por que já isso. passou por isso, que quando tava com o dinheiro tudo bem, A tava relação tudo legal. tava linda, E maravilhosa. quando alguém perdeu o emprego, ou quando passaram por isso. Olá, Bruna! Bem-vinda, Bruna. Nossa, Bruna, a gente falou da mentoria de relacionamento, você vai e entra. Parece que chamou você, hein? Nossa mentoranda, gratidão. Sim. Sejam todos bem-vindos. Parece que esse horário tá bom. Essa live tá boa pra você também, viu, Bruna? Fica até o fim se puder. Gente, quem já passou por isso quando o dinheiro terminou, quando o dinheiro estava mais escasso, os relacionamentos começaram a desmoronar? Outra coisa que parece desmoronar. Eu vou até rir. Eu vou até rir? Ela já riu, né? Rir. Ela já riu, né? Hahaha, eu vou até rir? Ela já riu, né? Então. Deve já ter passado isso 500 vezes, é isso, produção? É isso? Meus Escreva. bens, é isso mesmo. Era meu bem, agora vira meus bens. Então. Vocês podem perceber que quando o relacionamento vira dito sério, ou seja, não é mais divertido, quando ele começa a ter uma constância e as pessoas começam a se ajustar às outras, ou uma querer que o outro seja como você gostaria que fosse, ele nunca vai ser, porque você também não é do jeito que ele gostaria que fosse, e vice-versa. Quando isso começa a acontecer, há um sufocamento, porque a pessoa parece que ela quer se doar, ela quer ficar se doando, se ajustando, se moldando com medo da perda. Porque é melhor do que ficar sozinha. Lembra da crença limitante? Ruim com ele, pior sem ele e vice-versa? Que a gente passou lá no nosso grupo do Telegram, no Relacionamento Consciente. Olha, na verdade, todas essas abordagens parece que é uma terapia sobre minha vida. Gratidão. Sua e de muita gente. É de muita gente. E, na verdade, a gente somos facilitadores de consciência e mentores de relacionamento justamente para levantar questões, levantar ideias, pontos de vista que podem estar te aprisionando de alguma maneira e você colocar isso para a consciência. Isso que é facilitar a consciência, para você se empoderar e falar. Sim. E a gente não está querendo estar certo e nem estar errado. A gente quer ver o que funciona para você, o que é mais leve para você. E às vezes é leve apanhar para a pessoa. Às vezes é leve apanhar, mas ter a bolsa da Chanel. Entendeu? E a gente não vai entrar no mérito nem nas questões de pactos das pessoas, nem de contratos, e muito menos de karma. Não temos a menor pretensão disso. Mas a gente quer mostrar se tá leve. Se tá leve e funciona para você, ok. Se não, a gente está querendo colocar uma pulguinha e uma pontinha nessa orelha aí. Na pontinha da orelha, né, na verdade. É isso. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem interromper, tá? Deve ser bem bichão. Quem não tem medo da perda. Bem bichão. O que seria um bichão?
que seria um bichão? O que seria um bichão? Eu ia fazer uma brincadeira, Gente, mas não pode. todo mundo tem medo de perder algo. A gente tem medo de perder o nosso emprego, medo de perder as pessoas amadas, medo de perder a nossa família, perder o nosso teto. Todo mundo tem esse medinho de perder alguma coisa. Inclusive os nossos Eu não conheço essa gíria, ganhos Adriana. secundários. Eu conheço essa gíria. Eu tô por fora, a gente não sai faz tempo. Tô por fora de gíria, desculpa. Deve ser bem bichão. Depois você explica o que é Bichona? bichão. Deve ser bem foda. Ah, muito obrigada. Entendi. Então todo mundo tem seu ganho secundário, todo mundo tem medo de perder alguma coisa. E às vezes a gente tem que não perder algo, mas escolher diferente. E quando você tá com medo de perder algo, é porque você já tem a energia de que você está perdendo algo. Sim. Quando você está, quando tá tudo no bem bom, quando ninguém tem medo, quando ninguém tá se doando, se cedendo, se sentindo sufocado ou sufocando, quando tá tudo indo tranquilamente, bem, ninguém tem medo. E a pessoa se acha bichão. Entendeu? E essa época tem que ficar bem esperta, porque essa época que a gente tá, como dizem Axis, em sexo, pavoneando, que é um dos elementos do sexo, quando você tá assim pavoneando, tá cheio de gente que tá olhando e fala, nossa, olha esse cara, nossa, olha essa mulher, nossa, olha esse casal, eu queria ser assim, olha isso. Nessa época, se você não tiver um bom alicerce, uma boa base, você acaba se deixando levar. Não é mesmo? Sim. Que aí é onde começam as famosas traições. Exato, o cara se acha. E aí ele vai e faz, e a mulher também, tá, É gente? a mulher também. A mulher também faz. Acabou aquela história de que o homem traía muito, porque a mulher também trai. Nossa. Hoje a gente vê de tudo que vocês puderem imaginar. E com tudo que vocês puderem imaginar também. Olha, a Luana tá aqui ainda, pavoneando. Sim, pavoneando. É de pavão. É? Sim. Então, Desculpa te cortar. Eu já te convidei pro workshop de atração magnética. A gente fala muito dos 6 elementos do sexo. A Rê que tá aí fez. Foi bem legal. Pode falar. Agora eu já perdi. Não, agora desculpa. você fez isso comigo, eu já nem sei mais. Agora eu tô no pavão. Agora vai rolar DR depois. Agora Você eu vai tô no ver. pavão. Agora vocês vão ver o que vai ser depois. Gente, o que eu tava falando? Você me perdoa, viu? Tem que perdoar na frente do povo, mas depois a gente vai ter DR. Gente, eu nem sei o que eu tava falando, mas é assim mesmo. Homem trai, mulher tá traindo demais. É isso mesmo, é isso aí. Entendeu? E tá traindo por quê? E muitas vezes vai só porque tá aí pavoneando e depois se arrepende. A pergunta é ótima. A pessoa se arrepende porque era só pra provar, pra se autoafirmar, pra falar assim, olha, minha mulher não tá me olhando, mas tem quem olhe. Meu marido não tá me olhando, mas tem quem olhe. É jogo de ego. É jogo de ego puro. Que é justamente o que desmorona. Desmorona a gente e desmorona qualquer relacionamento. Pode ser familiar, pode ser no trabalho, pode ser amizade, pode ser afetivo. Não há relacionamento consciente quando tem ego, não há. Por que o choque de realidade só vem depois da perda, amor? Pois na maioria das vezes sabemos onde temos que mudar e não mudamos. É uma escolha também. Porque quando a gente sabe o que tá pegando, a maioria das vezes a gente não conversa. As relações, elas vão muito pro buraco porque não tem diálogo. Sim. Eu suponho que ele tá sabendo o que eu tô passando, o que eu tô sentindo, só porque eu tô mais amuada. E ela supõe que porque ele tá mais distante, então é porque já tem outra, né? E quando vem esse choque de realidade que perdeu, é porque você não estava presente. Se você tivesse presente na relação, não haveria esse choque. Você sabe que que a coisa tá desandando. Não é simplesmente, caiu. E né? muita mulher e muito homem tem numa conquista de um amante, normalmente no começo é para ter um diálogo.
Não é pra ter o sexo, não. Sim. O sexo vem depois. Porque os homens às vezes querem coisas que ele não tem coragem de falar para a mulher, porque a mulher já deixa aquela questão mais velada, que ela não quer saber, e vice-versa. Às vezes o homem ele é tão austero com a mulher que ela não tem condições de chegar para ele e falar aquilo que ela gosta. Tem mulheres que podem gostar de assistir filme pornô e ainda existem homens que acham que isso é coisa de mulher da vida, que ela não tem que ficar vendo isso, que isso é coisa de homem, não é coisa de mulher ver. E que mulher que não é dessa vida, né? Porque a gente falou muito no workshop de sexo consciente sobre a questão de comunicação no sexo. Sim. Se quiser, falem com a gente. E porque a autoconfiança gera tanta insegurança no outro. O empoderamento gera o desempoderamento no outro, porque o outro tá vendo uma potência em você que ele não tá vendo nele. Que muitas vezes ele tem, mas não tá vendo nele. É um casal que não está na mesma ressonância. É um casal que não é feito de dois líderes, como a gente fala. Não tem problema um liderar mais do que o outro, mas se você não tiver dois líderes, dificilmente vai ter uma ressonância aí. Porque quando você escolhe estar com alguém, hoje, gente... Olha a Lu! Tem... Da Horus. Lu, bem-vinda! Seja bem-vinda! Quando você escolhe estar com uma pessoa, essa pessoa também está escolhendo estar com você. Sem dúvida. Então, essa relação, ela tem que ir sendo construída com o que você tem e com o que o outro tem. Então, quando você é uma pessoa muito autoconfiante, se o outro não for, ou você pode mostrar para ele essa confiança. Que todo mundo tem potência. E o medo, a insegurança tem totalmente a ver com o medo. E o medo é uma potência mal identificada. Sim. Se você puder empoderar a pessoa, é ótimo. Por isso que a gente adora quando nas classes de barras, né? Ou na classe de processo corporal, ou na mentoria, venham em casal. Sim. Ou em família, com algum grau de parentesco. Sim. Então, quando o outro enxerga esse, né, seu empoderamento e ele tem essa mesma condição dentro dele, às vezes ele não reconhece que ele tem essa condição e ele se assusta. E mulheres hoje que são muito empoderadas assustam alguns homens ainda. Essa mulher assustou muito homem na vida, não é? Sim. Sim. E não pensem que no início da nossa relação foi diferente. Porque eu tava num ritmo, né? De, eu tenho a empresa, eu tenho um filho, eu tenho Sim. uma casa e de repente ele chegou. Cheguei, né? Cheguei aí... chegando também, né? Chegou chegando. Cheguei chegando. Minha próxima mentoria será em casal. Com certeza. Pode melhorar, Bruno. Então... Pode ser atual. Quando isso aconteceu, gente, no início eu falava, opa, mas peraí, até o outro entender que existia uma vida, são duas vidas que estão se juntando. E quando você junta duas vidas, é aquilo que a gente fala. O meu mapa de mundo era diferente do mapa dele. Então, eu tenho algo, às vezes, mais tarefas a fazer do que ele. Às vezes, sim. Às vezes, muito mais... ela tem, às vezes, muito mais braçal, inclusive. Sim. Por conta da estética também. Eu falava, eu não tenho tempo para mimimi. Minha vida é muito prática, né? Então, é assim, é na ligeireza a coisa e na praticidade. Então, aquela coisa de, mas será que... mas e o ex? Mas... Não dá tempo de pensar. Filho, o telefone tá aqui, quer olhar? Olha, tá tudo aqui, eu não tenho tempo para isso. Não dá tempo de pensar. E a gente, neste ano, criou mais, no ano passado, criamos mais do que em 10 anos. Às vezes, eu vejo por mim, porque a gente estava engajado. Exatamente. Isso, e o engajamento gera uma aceleração. Então, quando a gente... Mulher empoderada é tipo fantasminha. Por quê? Por quê? Não entendi. Por quê?
fantasminha. Explica- Assusta. Ah, assusta. Porque assusta. Mas é isso mesmo, porque antigamente a gente via uma coisa mais, o homem tem que proteger a mulher, o homem tem que trocar a lâmpada. É gostoso que eles façam isso ainda. Que cuide. Hashtag fica a dica, Marcelo. Que Mas cuide. eu também sou capaz de fazer. As mulheres também são capazes de fazer hoje. Mas eu pego as sacolas, hein? Mas ele pega a sacola, gente. E Todas troca- as sacolas. E troca o lâmpada. E troca a lâmpada. Então, No mas fundo elas gostam. a gente gosta de ser cuidado. Quem não, né? Ricardo, como faço para não temer a mulher empoderada? Se empodere! Se empodere, rapaz. Você é um ser infinito como qualquer outro dessa live. Inclusive qualquer outra mulher. Então, essa questão do empoderamento Ia falar um palavrão, mas não vou. é para os dois lados, gente. Hoje a gente fala muito de empoderamento feminino, que a mulher tem que se empoderar, porque é o feminino, ok, porque nós fomos muito massacradas. Mas, gente, o empoderamento é dos dois lados. Que adianta você ter uma mulher maravilhosa se você tá se sentindo pó da titica do cavalo do bandido? Essa mulher maravilhosa, ela não vai te enxergar. Ela quer um homem maravilhoso igual ela. Não, ela vai te enxergar até por um tempo, mas depois de um tempo não, e vice-versa. Não há ressonância. Existe uma lei universal que é a lei da ressonância. E a gente trabalha com terapias vibracionais, energéticas. Se não tem ressonância, depois de um tempo desmorona. Ou se equivalem, ou elevam a vibração, ou abaixam de uma vez. Mas tem que haver ressonância. Tanto na vibração baixa quanto na alta. Se não houver ressonância, muito provavelmente pode ser que a química, se há, não segura muito tempo. Porque vai ter o dia do cansaço. E o outro dia também, um dia tem uma dorzinha e o dia vai estar doente. Então, química não segura. Aí que é o relacionamento fica sério mesmo. Porque aí fica um sério de um lado e um sério do outro. Sim. Aí o relacionamento tá sério, desmoronando. Perde o tesão, perde tudo. Perde tudo. Perde pô. tudo, perde. É isso mesmo. Perde. Perde o tesão, mas pra pessoa perder o tesão, muitas vezes ela já perdeu o tesão de viver. Exatamente. O chakra umbilical dela tá lá no espaço. Já foi. Totalmente desequilibrado. Falta de desejo, falta de desejo na vida, falta de vitalidade, falta de prazer em estar vivo, falta de ter, como a gente falou do workshop, falta de ter a alegria de estar encarnado. Que é o workshop que eu vou dar de novo em dezembro. O workshop de alegria da encarnação, que se a Luana tá aí, tá mais do que Convidada. não tá convidada, tá intimada. Todos estão, mas... Serão muito bem-vindos. Gratidão, Clô, por estar aí. Eu achei que você tava quietinha ali. Você tá na última fileira, né? Tem acho que alguma coisinha aqui. Deixa eu ver o que Tem uma pergunta? Tem quando saber que não estamos na relação? O Ricardo perguntou quando saber... Não, é uma pergunta... não. Não pode falar? É isso? Eu não conheço esse tipo. Eu acho que se veio pra cá... Então o Ricardo não perguntou. Tá bom? Ai, gente. Quando sabemos, quando não estamos numa relação. É privado isso. Não conheci isso aí não, viu? Primeiro, você tem que identificar o que vocês realmente estão vivendo. Porque esse negócio agora tem um monte de nome, né? Pra estar junto. É ficar, é peguete, é PA. Você tem vários nomes, Isso eu né? não conheço não. É deixar pra lá. Mas tem vários nomes, gente. Como deixa pra lá? Não, alguém não pode falar que é PA aqui. Ah. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não é agora. Que vai saber. Tem dia que você tinha um PA. Não, eu não. Mas... então, se você tá num relacionamento que você não tá com a coisa bem definida ainda, talvez porque tá muito no início, né, e ainda não se foi conversado, talvez você não sabe nem o que você quer e nem o que o outro tá querendo. Mas existem sim relações que as pessoas elas entram na relação sozinhas.
o outro não tá na relação. Exato. E isso é uma verdade. Porque você às vezes está vivendo a sua verdade, mas a outra pessoa não. Ela não está vivendo a verdade. Então, quando você olha para saber se você realmente está numa relação, você só vai saber se você estiver na conversa, se tiver diálogo. Se você puder ter essa pessoa para conversar com você, porque se você não conversar com essa pessoa, esquece, você não vai ter relação nenhuma. Se você não tiver a liberdade e a intimidade para falar, para saber se vocês estão vivenciando um relacionamento, se vocês estão passando tempo. Porque, gente, hoje com os aplicativos, o que a gente mais ouve da mulherada é que os caras todos estão querendo passar tempo. E tem homem que vira e fala assim, é o seguinte, eu tô querendo alguém pra transar. E tem a mulher que fala assim, beleza, porque é o que eu também quero. E tudo bem, vão ser felizes. Se divirtam ali. Pois é, vai ser feliz, tratar a pele, oxigenar, vai ficar tudo legal. Só que às vezes não é o que você quer. E aí você diz que quer. Exato, só para não machucar, para criar menos distância confortável. Isso. Então para dizer que, só quero pegar mesmo, mas não é o que no fundo você quer. Só que se as pessoas soubessem a quantidade de energia que é trocada numa relação sexual, não importa se é com camisinha ou não. Mas enfim, é uma escolha. E tem gente que escolhe vivenciar isso e trocar o tempo todo de parceiro, e é uma escolha. E nós não estamos aqui para falar o que tá certo e o que tá errado. De jeito nenhum. É assim que funciona para cada um. Mas a relação, ela não há se não tem aquilo que a gente tem de principal como ser humano, que é a nossa fala. A primeira linguagem, ela é energia, mas a gente não consegue ficar o tempo todo só emitindo energia. A gente pode abrir uma live aqui e ficar emitindo energia para vocês. Alguns vão captar, outros não. Então, se não há conversa, se não há diálogo, ninguém tem bola de cristal, gente. Ponham isso na cabeça de vocês. Ninguém tem bola de cristal. Não dá para deixar entender. Mas a pessoa só falta desenhar? Desenhe, porque tem pessoa que você precisa desenhar. E mesmo desenhando, ela não vai saber o que é. Tem que pintar às vezes. Tem que pintar, tem que desenhar de outra maneira. Né, e você tem que florear, né, Marcelo? Eu fiquei no além do PA, sabia? Depois a gente conversa. Mas é que eu sou da época que PA era aquele sistema de som, pô. Eu fiz... É quase isso, Marcelo. É pra deixar felicidade no ar depois. Na vida de uma mulher. Mas enfim. Gente, vocês não, tem bastante gente aqui nas lives, vocês não estão ainda no nosso canal do YouTube. Nós vamos começar. Tem um monte de live lá antiga. A gente vai começar a fazer lives direto de lá, tá? Algumas. Sim. Assim que a gente aprender, né? Porque tá um farfé que toda vez a gente tem que fazer uns testes. Eu já aprendi a pôr as lives lá. Sim. Já estamos no lucro. Gente, vocês têm alguma dúvida com relação a desmoronar? Já tá quase que chegando no final. A gente é bichão. Como diz o Daniel, a gente é bichão. A gente é bichão. Mas tá tudo terrível. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida... Dá pra reconhecer que o outro não é como vocês gostariam que fosse? Quando vocês reconhecerem que o outro não é como vocês gostariam que fosse, é o primeiro passo para não desmoronar, para o solo estar firme. E se você não for você na relação, é porque você não está sendo você na sua vida. Definiu perfeitamente, mesmo a pergunta indo pela metade, gratidão. Ok, gratidão. E perdão ao mesmo tempo. Vocês são mesmo. Pô, vocês estão sumidos. Adoro esse casal aí. Sim. Esse casal tem que vir fazer atração magnética também. É verdade. Esse casal precisa vir. Verdade. Esse da atração magnética é danadinho. Gente, vocês não têm mais dúvidas? E já tá terminando. E num relacionamento, vocês estão dispostos a reconhecer também que num relacionamento
Vocês estão dispostos a reconhecer que no relacionamento vocês só podem receber do outro o que vocês dão para você? Se vocês não, há quanto tempo vocês estão esperando o carinho do outro? O outro tocar em você? O quanto tempo vocês estão esperando, para quem tem mãe viva, pai vivo, quanto vocês estão esperando eles darem carinho para vocês? Porque só assim vocês vão dar carinho. Ou quanto vocês dão carinho esperando que o outro dê também. E isso não é presentear. Isso vocês estão num programa de dar para receber. Eu dando isso, o que eu obtenho? E é um implante que a gente tem nessa realidade. O que eu ganho com isso? Se eu der mais carinho para ela do que eu recebo, o que eu estou ganhando? Eu estou em desvantagem. Só que o carinho, quando você está dando para ela ou para ele, ou para quem quer que seja, uma palavra amiga, você está fazendo isso para você, porque é a sua verdade. Então estejam dispostos a reconhecer que vocês se importam com as pessoas, mas que vocês se importam com vocês mesmos. O que ela riu hoje, gratidão e saudade. Saudade também. Saudade. Seja bem-vindo, Thelma. Bem-vinda. Preciso aprofundar isso. Amei. O que seria? Isso... Não sei que parte foi, mas, gente, e quando a gente não quer dar, não dê, meu amor. Se você não quer dar, não dê. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Porque existe a diferença do dar e do presentear. Às vezes tem pessoas que elas presenteiam a gente só com a presença delas. E muitas vezes... nós damos sem querer estar dando. Essa que é a verdade. Mas não sei se o dar dela é o dar, não sei. Dar carinho, dar atenção, dar presentes. Então, né? mas Eu imagino que é isso. Mas quando você não quer fazer isso, ok, é uma escolha, não quero. Se você não tem essa vontade, se você... não sente no seu coração, não percebe que isso vai ser mais nutritivo e grandioso para você, não faça, porque vai te machucar de alguma maneira depois. Exatamente. Porque se você for dar, você vai ficar esperando o retorno. E quando você presenteia, você não espera retorno. Você faz por você. Porque você faz por você. Então, se é só o dar, esquece. Eu dou carinho, eu dou atenção. Gente, se eu for entrar nessa... Liso. Mãe é um bicho que dá muito carinho, muita atenção, de um modo geral. E o que a gente recebe de filho? Andei recebendo umas patadas, é por isso que ele tá assim. O que a gente recebe? E a gente continua dando. Entendeu? Mas você dá por quê? É um dar ou é um presentear? Eu presenteio todos os dias meu filho com o amor que eu tenho por ele. Agora, o que ele vai fazer com isso, se eu vou ficar esperando que meu filho me beije, que meu filho me abrace, que meu filho me ame, é outro ser, é uma escolha dele, se ele quer me amar, se ele quer me abraçar, se ele quer me beijar, eu faço. Agora, o outro, né, o que o outro vai fazer, eu não tenho controle. E quando eu percebo que eu não tenho controle de nada nessa vida, nada. As coisas passam a doer menos. Agora, quando você assume que você é controle, que você não precisa ter o controle, porque você é controle, você não precisa controlar ninguém. Exatamente. Eu faço porque eu escolho fazer, porque eu quero fazer, porque essa é a minha forma de ser. Ou quantas pessoas não entram em relacionamento porque está faltando algo? Parece que falta algo. Mas se está faltando algo, não é essa pessoa que vai te dar. É você que vai dar para você o que falta para você. Sim. E quando você se der o que falta para você, o outro pode dar também. E você pode receber do outro, porque você já recebeu de você primeiro. Agora as lives vão embora, né? Então. Elas seguem. Alguém tem dúvida? Teoricamente está acabando. Teoricamente está Nós temos 30 segundos. Mas se vocês quiserem falar um pouquinho mais, a gente quebra o lugar de vocês para vocês ficarem com a gente. Qual a diferença entre o e o tenho? O ser, você é um ser infinito.
Então certo? você é. Você já é. E está numa experiência aqui. Você tem um corpo que te leva para os lugares. Você tem um corpo que experiencia as coisas da vida. Você tem um corpo que experiencia dinheiro, experiencia a pele, experiencia o amor também. Experiencia comprar coisas, vestir. Agora, o ter é um pouquinho diferente. Aqui nessa realidade, a gente mede muito as coisas por quanto a gente tem. Mas o que seria, por exemplo, da inveja? A inveja, ninguém inveja o que você tem. As pessoas invejam o que você é. Qual a diferença de ser o controle e ter o controle? Quando você tem a energia do controle, quando você é a energia do controle, perdão, quando você é a energia do teu controle, do autocontrole, você não precisa controlar ninguém. Você não precisa ter o controle da situação, dos outros. Você já é. Por si só, você já emite isso. É a vibração que você emite, que você emana. Ser controle não é controlar. Ter o controle você precisa controlar. Você entendeu, Ricardo, a diferença? Se não entendeu, melhor. Mas quando a gente é algo, a gente não tem que provar nada pra ninguém. A gente não tem que mostrar nada pra ninguém. Você simplesmente é. E quando você tem que, existe um esforço. Você tem que se esforçar para controlar. Então eu tenho que me esforçar para controlar o carinho e a atenção do outro. Quando você é dinheiro, o dinheiro vem. Quando você é a energia do dinheiro, ele não falta para você. Agora, você pode ter dinheiro ou não. Mas quando você é dinheiro, você é a energia do dinheiro. O dinheiro vem. Porque você não vibra a escassez. É ou não é, Isis? O controle Isis? é a mesma coisa. É ou não é, Isis? E o controle é a mesma coisa. Toda vez que você tenta controlar algo na sua vida, ela pode fugir ao seu controle. E quando ela foge do seu controle, você tem um problema. Porque se você é um controlador, você precisa controlar alguma coisa. O controle das emoções é treino. É treino. Não adianta a gente falar que a gente não vai sentir raiva, a gente não vai sentir ódio, a gente não vai sentir amor, a gente não vai sentir dor. É uma mentira a gente falar tudo isso. A gente é tudo isso. A gente tem essas emoções inferiores também. Sim. Então é treino, é meditação, é você ouvir as coisas que te machucam e olhar com... Eu falo sempre da programação neurolinguística, olhar com o olhar da terceira pessoa. Né? Quando você está assistindo um filme, você pode ter empatia ou você pode ter simpatia pelo que está acontecendo. Então, quando você tem a empatia pelo que está acontecendo, olhando como terceira pessoa, você olha tudo aquilo e fala assim, poxa, como poderia fazer diferente isso? Né? Por que essa pessoa está submetendo a isso? Né? Agora, quando eu tenho simpatia por aquilo, eu já começo a chorar no filme, eu já acho que o cara é um vilão, é um carrasco, né? É o envolvimento. É o envolvimento. E aí você não é o controle, você está tentando controlar algo. Quando você está querendo controlar algo, você está envolvido. E aí, filho, se tem uma coisa que a gente não faz nessa vida é controlar nem a nossa vida direito, que dirá a vida do outro. Nossa! Porque a gente não consegue nem com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções controlar direito. Porque a gente está muito focado no reino do eu. Sim! Então eu levo tudo pro pessoal. Quando eu levo tudo pro lado pessoal, aí eu me sinto machucada, eu me sinto controlada, eu me sinto abusada. Respondido? Espero que sim, né? Que já estamos aqui em 1h05. Gente, vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, a gente continua. Escreve pra gente continuar, senão a gente vai encerrar, porque senão depois para as outras pessoas poderem assistir também fica muito longo. Conta pra nós.
Então, Nossa, tudo tem um li... pequeno delay aqui, Eles tá? estão todos ligadinhos, né? Na questão de relacionamento, todo mundo gosta. Gente, eu vou desenhar depois pro Marcelo que é um PA. Pra ver se ele entende. É fálico? É fálico. É os 3P que você falou? É os 3P. Marcelo. Gente, tem coisa melhor do que pizza? Acho que eu não vou falar hoje não, Marcelo. Não, hoje não. Acho que eu não vou falar. Gente, essa vai ficar pra próxima. vocês não Os respondem. 3Ps vai ficar pra próxima. Vocês não têm mais dúvidas sobre desmoronar, mentoria, curso, qualquer coisa? Pois é. Nós estamos com um belo delay. Estamos com delay, né? Sim. Portanto, é isso que a gente quis trazer para você nessa live de retomada aí da Academia da Expansão, só que agora com estes 2 underlines. Sim, que agora eu tô aqui, gente. Agora vocês vão ver Marcelo sozinho, vão me ver sozinha. Sim. Vão ver os dois. A gente resolveu unificar isso para ficar mais fácil. Obrigado, Bianca. Gente, obrigada. Então, uma boa noite para vocês. Sim. Logo, logo anunciaremos a próxima live, mas vocês podem mandar pra gente também no direct depois o que vocês Workshop gostariam. da encarnação. É a alegria da encarnação. A Bruna. Bruna, a gente precisa conversar depois, né, Bruna? O workshop da alegria da encarnação é o seguinte, é um processo e é um workshop... Processo corporal de Axis, né? É um workshop que eu fiz pelo preço mínimo de Axis que pede, que é $50. E para realmente ver se as pessoas escolhem. A energia inteira chama eliminação e erradicação de todas as intensidades emocionais e restauração da alegria da encarnação. É um processo que faz com que você libere no seu corpo o que estava trancado desde experiência intrauterina, desde experiência de infância, onde a gente aprisionou a nossa alegria lá porque a gente tinha que ser sério quando virasse adulto. Então o nosso corpo tranca isso. É um workshop que as pessoas saem dando risada, tem pessoas que choram. Porque ao tocar determinadas partes do corpo, você libera. Há a possibilidade de você liberar o corpo a ele experienciar o que você experienciava. Sabe o cheiro do bolo da vovó? Por exemplo, que é uma experiência que muita gente relata. Tem que marcar, né, Luana? Entre em contato com a gente. Sim, eu mando para vocês. A gente manda Vão ser 4 pessoas no máximo, tá? A gente tá fazendo. A gente continua vai ser aqui em casa. Processo de pandemia. Vai ser aqui em casa. Então, a gente tá fazendo realmente reduzido, gente. Mas eu mando para vocês, quer dizer, o Marcelo manda. Porque eu acho que tá no celular dele. Mando. Vai ter que ser em dezembro e não é na primeira semana de dezembro, porque haverá o Reiki. Vai haver o mestrado do Reiki junto com a realização, o nível 3. Então dia 5 não vai ser. E provavelmente vai estender esse Reiki pro dia 6, talvez. Oremos. Só tem 2 vagas. Não. Tinha uma pessoa inscrita que eu não sei se vai fazer. Tinha a Luana. Tinha não, tem. Tem a Luana e vamos ver. Ah não, a Lu tá aqui de cabeça. A Lu... Isis e Luana confirmaram. Gratidão. Muito bom. Inclusive, a hora que vocês se conhecerem pessoalmente, vocês vão se adorar também. É verdade. Olha lá, tem eu. Tem eu. Muito bem. Isis e Luana, muito bom. Gratidão. Eu ia fazer uma live, né? A gente fez uma live de vivendo ou sobrevivendo que eu falei um pouquinho também.
Mas eu falo mais com a Isis sobre o que é, o que se trata. Tem alguns exercícios de meditação também no meio que eu preparei. Porque o processo ele é o processo por si só. Sim. Mas tem toda a facilitação anterior de Axis, né? Tá bom? Gente, então boa noite para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aqui pra gente. Sim. Quem não está ainda no nosso grupo do Telegram, entra lá, o link tá na bio. E o canal do YouTube, tem pouquíssima gente, a gente não pôs ainda o foco lá, só temos 20 inscritos. Vamos em povoar. Ponham pessoas lá no nosso canal do YouTube. Academia da Expansão, gente. Vamos expandir nossa consciência aí para que esse mundo fique cada vez melhor. O nosso mundo e o mundo das pessoas que estão à nossa volta. Consciência coletiva. É isso aí. Ah, gente, beijão. beijinho. Talvez a gente entre alguma vez essa semana a mais. Ele fala isso sempre, até a gente se enrolar. Vocês já estão ligados, né? Que ele fala, talvez a gente entre, porque aí fica com 1000 planos, aí a gente trabalha até tarde. É que nós estamos em Black November. Então, Gente, que acaba agora, dia 26. Gratidão, Joelma. Joelma, gratidão. Gente, super obrigado por vocês estarem aqui com a gente até agora. Pois é. Uma boa noite pra vocês. Boa noite, como diz a Boa voz. noite. Olha, a crença limitada. Mas gente, nós estamos trabalhando pra caramba. É isso. Olha a Bruna. Gratidão. Vai dar certo. Vai dar certo. Até meia-noite é dia, gente. Faz muito tempo. Faz tempo que a gente Faz não faz live muito relâmpago. tempo que a gente não faz live Quer dizer, relâmpago. o Marcelo faz mais, gente. Mas faz muito tempo que eu não Mas faço. faz tempo. Mas nós vamos dar um jeito. Nós vamos surpreender vocês ainda. Boa noite. Beijos. Tem que salvar.